Bom dia, boa tarde, boa noite novamente. Chegando aí para continuar falando, né, do nosso maravilhoso elenco de 2015, né, Botafogo na Série B. Não maravilhoso, né, porque era bom, mas porque a gente ganhou a maioria dos jogos, então não tem muito do que reclamar. Porém, tem que reclamar. E aí, nesse sentido, quando eu lembro qual era a defesa, né? Falei aí do Carleto e do Luiz Ricardo, né? E por tabela também do Gilberto. Na nossa zaga tinha um cara que ele chega e aí as pessoas olham assim, pelo menos no meu entorno eu vi os botafoguenses, esse aí tem cara de zagueiro, esse aí parece até zagueiro italiano. Olha, só porque o cara, né, um branco, com aquele cabelinho, pá, barbudo. Bicho, muito ruim, Renan Fonseca. Caralho, um dos piores zagueiros que eu já vi no Botafogo. Um dos piores, um dos piores. Eu já vi a Asprila, tanto zagueiro quanto lateral direito, né? Aí, cara, a gente já viu tanta coisa horrível. Márcio Rosário, a gente já viu tanta coisa horrível que a gente se surpreende quando eu fiquei surpreso quando vi um cara tão ruim como o Renan Fonseca. E assim, na Série B é festa, é alegria. E ele já fazia merda. Mas é festa e alegria. Então, assim, vai passando. Ele tinha um companheiro de zaga que não era ruim, né? Pro padrão ali. Até brasileiro naquele momento ali, que era o Roger, né? O Roger Carvalho, que foi pro Palmeiras até depois, né? Então, assim, e de fato jogou bem, assim, era um bom zagueiro, assim, foi um que eu olhei e pensei, cara, vai fazer falta. Agora, o Renan Fonseca, cara, o Renan Fonseca, ele era muito ruim, era muito ruim, era muito ruim, dava muita tristeza ver ele jogando. Ele jogava mal com o Roger Carvalho, ele ia mal, no outro ano com o Carly, ele jogava mal com o Emerson, ele era muito ruim, cara, ele era muito ruim. Ainda bem que não tá mais no Botafogo, essa é uma alegria que eu tenho, né? Ah, então, outra curiosidade desse momento é que aí a gente faz ali, a gente pega alguns jogadores de meio campo que foram jogadores que não só ajudaram a gente a ir para a Libertadores, como jogaram a Libertadores e foram até importantes, né? É nesse ano que chega o Lindoso e o Ayrton, né? Se eu não me engano, o Lindoso ele chega só para jogar o Brasileiro, né? Porque ele joga o Carioca pelo Madureira e o Ayrton, ah não, ele chega no começo, ele chega que eu acho que tem um jogo contra o Bangu, que é a torcida falando pro Ayrton quebrar o Arão, tadinho. Mas o Ayrton, então, ele é. Embora eu não lembre do Ayrton, é que eu tô aqui, eu abri o Google, né? E tava aqui Ayrton, mas eu não lembro exatamente do Ayrton jogando. Ah, não, ele joga sim, ele joga a Série B. Joga a Série B, né? Arão, que eu já falei aqui, né? Ah, tinha também um outro jogador que naquele momento eu até critiquei, né? O Botafogo não ter ido atrás dele, e aí que foi o meio-campo, que é o Camacho, né? Volante. Que tá no Corinthians, eu acho, embora no Corinthians não tá jogando nada. Mas no Botafogo ele jogou bem, cara. No Botafogo ele, pelo menos na série B, ele era um dos melhores ali do meio campo, né? Ah, não quando jogava ele e Arão. Geralmente iam bem, mas assim, quando jogavam também com três ali atrás, né? Com o Lindoso, o Ayrton, cara, o jogo fluía, tudo bem, de novo, na Série B. Mas o jogo fluía. E aí eu lembro que ele foi pro Red Bull, e depois ele foi pro Atlético Paranaense e tal, ganhou o título, né? Ah, nesse time também tem um outro jogador, né, que chegou aí com promessa de 10 da Série B, que tinha jogado bem na Série B anterior. O Botafogo fez uma coisa inteligente, né, para um time que não tem dinheiro, mas tem mais dinheiro que os outros, né, que é contratar os jogadores que tinham ido bem na Série B anterior. Então o Botafogo contratou Bill, contratou Pimpão e aí contratou o Thomas, né, Thomas Bastos. Ele que é, fez aquele gol em cima do Flamengo, né? Aquele gol maravilhoso que ele fez, mas não fez também, porque foi na trave e bateu no goleiro, mas é dele, né? Foi um chute bonito. No jogo que era óbvio que o Botafogo ia ganhar, era óbvio, porque tinha toda uma coisa em torno do Flamengo, o timaço que o Flamengo estava montando, né? Com Marcelo Cirino.
E enfim, ele. E aí ele estava estreando aquela camisa deles lá, né? De duas cores. O nosso time na Série B era óbvio que a gente ia ganhar aquele jogo. De fato ganhamos. A gente teve também a volta do Jobson. Né? O Jobson, embora em 2014 ele participa do final da tragédia daquele campeonato, que é aquela coisa horrorosa, né? E aí o Jobson ele volta no final a tempo de bater um pênalti para a Lua, né? Um dos jogos antes né, que sacramentaram o nosso rebaixamento. Mas ele jogou bem em 2015 até. Aliás, ele não jogou o brasileiro, ele jogou só o Carioca. Ele joga só o Carioca. Porque eu acho que aquela punição lá do doping dele pega ele antes do segundo jogo, eu acho, da final a gente joga com o Pipão. Coisa horrível. Mas enfim, é isso, né? Ainda, né, nessa coisa do meio campo, lembrei também aqui, vi aqui mais um jogador que, cara, era uma esperança, pelo menos minha, assim, quando eu o vi jogar, foi o Fernandes, né? O Fernandes fez bons jogos, cara, tanto no Carioca em 2015 quanto na Série B. Na Série B ainda mais, né? Jogou muito bem. E alguns jogos ele ganhou, né? Eu acho que o jogo contra o Boa Vista, uma vitória com golaço dele, um jogo contra o Macaé também, que é a golaço a vitória dele. Caralho, Daniel, que absurdo. Falar que ele deu uma vitória contra o Macaé. Mas antes, no primeiro turno, a gente tinha perdido pro Macaé. Eu acho que a gente tomou um 3x0 e aí fizemos, né, foi 3x2 assim. E aí no segundo, eu lembro que é um golaço do Fernandes e um gol que o zagueiro dele jecou pro goleiro, o goleiro erra o chute, a bola entra. Um gol também horroroso, mas que garantiu a vitória, né? E se eu não me engano é 2x1, né? Lembrando que o Botafogo tinha um elenco que a maioria dos jogadores eram caras da Série B ali, né? O Lindoso do Carioca, e que jogaram, né? Tipo assim, conseguiram de fato cumprir a estratégia aí do nosso time, né? Mas você vê que quase ninguém ficou, né? Quase ninguém ficou pro outro ano. Tinha no ataque também, né? O Navarro, aquele uruguaio que eu nunca tinha visto antes, nunca mais eu vi também. Né? Mas, pô, ajudou pra caramba. Fez um monte de gol, o maluco cabelinho grisalho. Sassá também, né? Foi importante pra caramba. Assim, ele entrou, ele ganhou alguns jogos também.